Bom, bem-vindos à nossa quarta aula de hebraico bíblico. Nas duas aulas passadas nós falamos sobre as vogais longas e as vogais breves dentro do hebraico bíblico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as semivogais. É isso mesmo, o hebraico bíblico possui uma terceira categoria que nós chamamos de semivogais. Vamos ao quadro base da nossa aula, que possui tanto as vogais longas quanto as vogais breves, assim como as semivogais. Se vocês observarem, nós falamos nas aulas anteriores sobre as vogais longas, desde o kametz, o tserê, os tserês com yud, que é o tserê yud, o hirek yud, o rolen vav, o shurek, esses para vogais longas. Falamos também das vogais breves, o patá, o segol, o hirek, o kametz hatuf e o kibutz. Diferenciamos o kametz hatuf do kametz, falamos que o primeiro kametz de vogal longa é o kametz que nós chamamos também de kametz gadol, e falamos que iríamos iniciar o estudo das semivogais. Vejam que esse terceiro quadro ele possui 4 letrinhas embaixo do Aleph, que nós falamos que é a primeira consoante do alfabeto hebraico, que não tem tradução e tampouco um som. Ele é usado apenas para nortearmos nessa construção do nosso estudo sobre as vogais. Veja que na primeira tem lá o shevá, que são 2 pontinhos. E aí eu queria parar um pouco aí. Prestem atenção. Quando eu falo sobre o shevá, existem muitas pessoas que confundem o shevá com o tserê. Por isso que até aqui no quadro eu coloquei que o shevá é diferente do tserê. Professor, como que eu diferencio? Como que eu faço para não confundir o shevá com o tserê? Primeiro é entendendo que o serê ou tserê são 2 pontinhos que vão estar na horizontal. Se você lembrar, linkar sempre na sua mente que tserê são 2 pontinhos que vão estar na horizontal, você vai conseguir guardar. No caso do shevá, são 2 pontinhos que vão estar na vertical. Essa é a diferença básica. Por que ele é conhecido como uma semivogal? Primeiro, porque ele não é uma vogal breve nem uma vogal longa, mas ele possui, muitas vezes, uma dessas vogais. E nós vamos entender um pouco a mais ao longo dessa aula. Existem ainda 2 classificações para o shevá. O shevá ele pode ser um shevá sonoro ou vocálico, como algumas gramáticas colocam, ou ele pode ser um shevá conhecido como shevá mudo ou secante, mas o termo secante é um termo mais antigo, não é muito comum falar sobre shevá secante não. Vamos falar primeiro sobre o shevá simples. Eu trouxe aqui 3 regrinhas básicas para falar sobre o shevá simples. Se você observar, vou colocar na tela de novo aquele texto de Gênesis 1:1. Observe esse texto e a palavra Bereshit, que é a palavra que nós temos o costume de sempre utilizar ao longo das nossas aulas. O que você vai observar? Que possui a primeira letra, lembrando que o hebraico é sempre lido, não no comum, como nós fazemos a leitura no português, mas ele é lido do contrário. Esse contrário nós chamamos que é a leitura da direita para a esquerda. Se você observar, vai ter uma consoante, vai aparecer um pontinho em cima dela. Esse pontinho essa letra, essa consoante é o beit. Se não tivesse esse pontinho dentro dela, seria o veit, mas isso nós vamos estudar na aula sobre as consoantes. Logo embaixo vai aparecer demarcado para você, nós temos um shevá. É fácil de você diferenciar o shevá do tserê, por isso que eu quis escolher novamente esse texto, porque a consoante em sequência, que é o reish, logo abaixo dela vai aparecer a marcação também para vocês, nós temos um tserê. Veja, um do lado do outro. Dessa forma fica mais fácil de vocês diferenciarem o shevá do tserê e não confundir mais. E aí nós vamos para a primeira regra. A primeira regra quando nós falamos sobre o uso do shevá o shevá é utilizado sempre quando possui o shevá simples, conhecido como sonoro ou vocálico, sempre quando ele estiver embaixo de uma consoante, a primeira consoante de uma palavra, ou a primeira consoante de uma sílaba. É bom focar nisso, porque existem muitas confusões e algumas gramáticas focam apenas em falar que é abaixo da primeira consoante de uma palavra, mas também a primeira consoante de uma sílaba. Ele vai ser um shevá conhecido como shevá sonoro. Por isso que nós pronunciamos Bereshit. Porém, temos que tomar um pequeno cuidado. Esse B, ele é um B quase que um B mudo. Esse E que vai junto com o B é quase que um E mudo. Quando nós pronunciamos Bereshit, é um Bzinho, é um Ezinho junto com um B, mas um Ezinho bem breve. É só lembrar da vogal breve, que nós estudamos aulas passadas,
que vocês vão conseguir entender isso. Outra regra que eu quis colocar aqui para vocês, observem o seguinte, quando eu vejo aqui no meu quadro, essa palavra, a palavra de cima é a palavra volta. Eu não vou entrar em detalhes porque nós vamos estudar ainda as consoantes. Eu quis colocar porque às vezes a gente vê uma palavra, principalmente num idioma que nós não conhecemos, e a maioria das pessoas ficam curiosas. Ah, professor, o que significa? Então foi mais para a base de curiosidade, não teve muito objetivo didático não. Mas eu queria que vocês focassem nessa letrinha. Observem que essa letrinha ela possui um pontinho dentro. Esse pontinho nós chamamos de dagueche forte. Sempre que o tserê, sempre que o shevá, ele estiver embaixo de uma letrinha que possui um dagueche forte, esse shevá vai ser um shevá vocálico, ou seja, ele vai ser pronunciado assim como nós pronunciamos no Bereshit. Primeira regra, então, quando o shevá estiver debaixo da primeira consoante de uma palavra ou da primeira consoante de uma sílaba, nós vamos pronunciá-lo, ele vai ser chamado como shevá vocálico ou shevá sonoro. E no caso do shevá embaixo de uma consoante que possui um dagueche forte, dagueche esse pontinho dentro da consoante, ele também será conhecido como sonoro ou vocálico. E a terceira e última regra é, observem que aqui, essa consoante nós chamamos ela de shin, aqui é um ponto conhecido como ponto diacrítico, nós vamos aprender sobre esse ponto. E aqui nós temos o holen. Esse holen, se você observar, eu vou voltar de novo àquele quadro que nós vimos nas aulas anteriores. Se você observar, esse holen, ele vai fazer parte daquele primeiro grupo de vogal que nós estudamos, que são as vogais longas. E logo nós temos uma nova regra. Sempre que o shevá vier logo após uma consoante que possui vogal longa, ele vai ser sonoro, ele vai ser vocálico. Logo vai ser pronunciado, assim como no nosso primeiro exemplo, que é o Bereshit. Vamos agora sobre o shevá que nós conhecemos como shevá simples e mudo. Vamos entender um pouco sobre o shevá mudo. Quando eu falo sobre o shevá mudo, aí é fácil de entender porque essas primeiras regras que nós vimos aqui, elas vão auxiliar as demais regras. Um exemplo, eu disse que a primeira regra é quando ele vem logo no início da palavra, embaixo da primeira consoante ou embaixo da primeira consoante de uma sílaba. No caso, para ele ser considerado mudo, já é um pouco diferente. Quando ele vem no fim de uma sílaba, ele vai ser considerado mudo. E aí, professor, mas eu não sei ainda fazer a separação de sílaba no hebraico. Nós não aprendemos um pouco disso. Mas repare bem essa consoante aqui. Essa consoante é uma consoante vocálica que nós chamamos de ud. Na aula que vem nós vamos estudar as consoantes vocálicas. Esse ud, quando ele aparece junto a uma letra que possui uma consoante, ele faz parte da mesma sílaba. Então aqui é o final dessa sílaba. Logo, se é o final dessa sílaba, ele vai ser mudo, ele não vai ser nem transliterado por um ezinho ou qualquer outro tipo de vogal, e tampouco vai ser pronunciado. E para a gente fechar, a última regra do mudo, eu separei duas regrinhas aqui, nós poderíamos desmembrar um pouco mais, mas essa é a última regra do shevá simples e mudo. Sempre que ele vem depois de uma vogal breve, consoante com vogal breve, esse shevazinho que vocês veem aqui, ele vai ser um shevá mudo. Lembrem-se da última regra do shevá simples sonoro. Sempre que ele vem depois de uma consoante que possui uma vogal longa, ele vai ser considerado como sonoro. No caso do mudo, sempre que ele vem depois de uma consoante que possui uma vogal breve, ele vai ser considerado mudo. Vejam a importância das aulas anteriores. Se você não lembra muito bem o que são vogais breves, o que são vogais longas, é importante que você olhe esse quadro. Eu vou colocar o quadro para vocês aí de novo e nós vamos fechar a aula em cima desse quadro. Professor, existem apenas esses dois tipos de shevás? Shevá mudo e shevá sonoro ou vocálico? Então, nós temos ainda uma classificação que é o shevá composto. Se você observar bem esse quadro, o terceiro quadro, que é o quadro das semivogais, que aparece aí para vocês, abaixo do shevá, o primeiro shevá vocês já viram, que é o shevá mudo e o shevá vocálico, que são apenas os dois pontinhos do shevá, mas nós temos ainda o shevá composto. Vai aparecer um pontinho do lado de cada um desses três
chevás compostos. Nós temos o chevá, que é o chevá composto de câmetes. Esse câmetes, não confundam, não é o câmetes da vogal longa A, mas é o câmetes conhecido como câmetes ratuf. Por que não colocaram câmetes ratuf? Porque falar sobre semivogal, vogal reduzida, também é utilizado o termo ratef. E aí ficaria um pouco estranho, o som sonorizaria um pouco estranho falar que é ratef, cametes, ratuf. Por isso que colocou apenas ratef, cametes. Temos ainda ratef segol e o ratef patá. Todas essas três vogais são vogais conhecidas como vogais breves. Então, quando nós falamos sobre chevá, chevá composto, é o chevá, os dois pontinhos, junto a essas três vogais breves. Na próxima aula nós vamos estudar um pouco sobre o que nós conhecemos como consoantes vocálicas. Aguardo vocês.